Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para o Piadas Protestantes para Principiantes. E eu quero dizer, antes de qualquer coisa, esclarecer que nem todos os protestantes são assim. Então, caso venha um protestante se sentir que a carapuça serviu, eu recomendo você ir para o Concílio Protestante de Reclamações, uniforme. Então, meu irmão e minha irmã, o que acontece? Antes de mais nada, antes de eu entrar nesse assunto, né, eu quero lembrar para vocês que a gente está aí, né? Hoje é o dia da transfiguração do Senhor. Bom domingo a todos, que estão aqui nesse canal, sejam muito abençoados. E que a gente possa ouvir a voz do Senhor, né? Que seja muito bom a gente estar diante do Senhor e que nós, como católicos, saibamos, acolhendo a palavra do Senhor como um todo, porque a fé vem pelo ouvido, e não ficar escolhendo isso ou aquilo da fé. Isso foi o grande erro do protestantismo, por isso que o protestantismo entrou na heresia. Então, que Deus nos abençoe. Vamos começar aqui com o Pai Nosso, para a gente ser abençoado essa semana que inicia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, que ela olhe por nós também, que ela cubra-nos com o seu manto. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ao nosso anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e ilumina. Amém. E vamos então começar a história, do protestantismo aí, que eu achei muito interessante, que mandaram esse livro do John Fox, livro dos mártires, que ele é protestante, o livro dos mártires, que ele bota os primeiros cristãos e os protestantes mártires. E ele, falei, cara, é um livro deve ser tão sem noção que o cara bota a foto dos mártires, eles acham realmente a mentalidade protestante chegou no nível de demência tal que eles acham que tinha algum protestante em Roma. Tinha realmente algum protestante lá em Roma, né? Bota aí, meu irmão e minha irmã, o que você acha disso? Você acha que tinha realmente algum protestante que foi martirizado no tempo do Império Romano? Mas é aquela coisa, protestante acredita que a Igreja Católica inventou a vela de parafina no ano 300, e lá vai fumaça. Então, vocês vão ver que é uma religião que acredita em qualquer coisa, mas não é no Evangelho. O protestantismo não nasce do Evangelho. Entendeu? O protestantismo nasce na Alemanha, não sei se vocês sabem, é o povo alemão, estava lá sem fazer nada, os príncipes alemães, estavam eles lá reunidos, e eles queriam criar uma religião estatal, uma religião que fosse subordinada ao Estado. Eles não estavam lá com a igreja que precisava de santos. Não. A igreja deles era uma igreja-estado. Se fosse falar, olha, a igreja precisa de pessoas santas, como diz, bom Deus, sede santos porque eu sou santo. Eles, não, isso aí de ser santo não tem nada a ver. Então, a gente tem que criar uma religião que não tenha nada a ver com santidade, nada a ver com amor ao próximo. Deus pode pedir qualquer coisa para a gente, menos amar ao próximo. E aí eles falaram, a gente pode dizer até que Constantino fundou a Igreja Católica lá em Constantinopla. Gente, olha só, já começa, tá? Que o cara que acredita numa imbecilidade dessa é o ó. Eu não sei se o protestante ele entende geografia, eu não sei se é pré-requisito do protestante saber geografia. Que história eu já vi que fica difícil. Então, eu não sei qual o nível, do protestantismo escolar. Eu não sei nem se o cara precisa ser meramente alfabetizado, porque o cara sabe ler, mas não sabe interpretar.
Se eu sou Constantino, eu crio uma religião, por que eu vou botar essa religião a quilômetros de distância? Entendeu? Vamos, uma coisa bem básica, né? O rei Davi, né, ele faz lá o Templo de Salomão. Né? Se bem que não foi o rei Davi, foi Salomão que criou o Templo de Salomão, mas beleza. Né? Mas aí Salomão, em vez de fazer o Templo de Salomão, que era perto do palácio dele, ele vai criar o Templo de Salomão lá na Cochinchina, lá no Japão. Qual é a finalidade? Não sei. Né? E o protestantismo também não explica. Ou Constantino era muito burro em criar a religião católica e botar a sé principal a quilômetros de distância, entendeu? Ou essa história protestante realmente é mais uma história da carochinha. Então, que só acredita que é otário, entendeu? E aí, é claro, né, que se você muda a geografia, você muda, né, qualquer coisa. Se você faz o cara acreditar nisso, você faz acreditar que o Vaticano está entre sete colinas. O cara pode, em Roma, olhar para o Vaticano e não ver colina nenhuma. Até hoje eu estou falando para os protestantes. Por favor, me provem que o Vaticano está entre sete colinas. Não sei se os protestantes sabem, mas o Vaticano é um país. Apesar do Papa ser o bispo de Roma. Né? É claro, né, que é longe da cabeça deles pensar que João se referia, né, a Jerusalém, que é cercada por sete colinas. O Salmo 124, eu não sei se existe na Bíblia deles, né? Onde Jerusalém é cercada de montanhas. Mas beleza, vocês vão ver que o protestantismo é fundado do seguinte pensamento. Então, chegar, olha, a gente vai fundar essa religião, vamos dizer que o Constantino fez o mesmo, entendeu? E vamos reciclar velhas heresias, né? Que eu acho assim, um negócio, outra coisa interessante do protestantismo é como é que o diabo, né, que é o pai do protestantismo, ele não é criativo. O diabo não é criativo, meu irmão e minha irmã. Parte desse princípio. Qualquer heresia que o protestante tenha inventado, você pode ir lá nos pais da igreja que eles já foram refutados. Que eles, a gente vai dizer, quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Mas São Cipriano, ali no ano, né, meados dos anos 200, já disse que os caras que falam isso é falsificador do evangelho e mentiroso. Mas é claro que o cara, óbvio, o protestantismo, o que os príncipes estavam apostando? Na ignorância do povo. E não pense que foi uma conversão, né, pacífica, não, era uma coisa de Talibã. Quando uma coisa assim de doido. Então os caras já começam falsificando o evangelho. O sentido da interpretação do evangelho. Tanto é que Lutero, né, que a gente vai ver mais, vocês sabem aí, ele vai lá e onde tem o justo vive pela fé, ele bota somente pela fé. Isso é muito legal do protestantismo. Então, o que os caras fazem? Né? Eles negam a sucessão apostólica, né? A igreja somos nós. Qualquer protestante ele é um Cristo em potencial. Qualquer protestante ele é uma igreja em potencial. Ele não tem aquele sentido de comunidade. Negando completamente o evangelho de Jesus Cristo. Falo para vocês, o protestantismo, né, parte do princípio totalmente anti-evangélico. Chamar o protestante de evangélico, cara, é o ó, porque eles são tudo o contrário que o evangelho prega. Tudo, 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 tudo. Entendeu? Eles negam a sucessão apostólica, né? Que está lá contra as heresias, Irineu de Leão, no ano 180, falando sobre isso. Porque eles têm que anular esse passado histórico. É necessidade vital.
do protestante, do protestantismo fazer essas coisas, né? E é claro, tem que se haver um ataque à Eucaristia. Por quê? Porque eles não têm sacerdócio, eles não têm um culto a Deus que preste. Então o protestantismo ele parte de uma função gnóstica. Se Kardec existisse no tempo de Lutero, você pode dizer que todos os protestantes seriam kardecistas. É um pensamento muito paralelo de Lutero com Kardec. Aliás, essa mentalidade revolucionária, esses revolucionários, né, esses iluminados por Satanás, eles caminham muito em paralelo, eles têm muitas coisas em comum. Né? Então, eu sei que está piada e tal, mas, gente, você pensa no seguinte, tá? Aí tem que botar toda essa introdução aqui para você se situar. Que esses caras foram contra a missa. E aí eles dizem que os santos estão dormindo, por quê? Porque eles não têm a realidade da missa. Eles fizeram um anticulto a Deus, tá? Ponto final, onde não há um contato com a realidade da igreja triunfante, da igreja padecente, da igreja militante, ao qual os anjos e santos se unem a nós em total adoração e louvor ao ressuscitado. Não existe isso no meio protestante. Eles não enxergam os santos como extensão do corpo de Cristo. Com essa realidade. Não, não. É uma fé. Eu não vou dizer nem que o protestantismo é uma fé, que eu estaria exagerando muito. Que a fé é a certeza das coisas que não se veem. O protestantismo, ele tem uma crendice. Ele tem uma crendice. Tá? Ele não tem a certeza das coisas que não se veem. A única certeza que o protestantismo tem é uma certeza absoluta. Certeza absoluta é aquele cara que olha para o céu e vê que é azul e não tem como negar que é azul. É uma certeza absoluta. A grama é verde. Pelo menos ainda acho que os protestantes acham que a grama é verde. A fé não. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Não é uma certeza absoluta. Por isso que ela é o princípio da esperança. Então, é um problema muito sério o protestantismo. Né? E eles têm que acabar com os sacerdotes. Né? Eu acho a coisa mais engraçada do protestante é que eles falam assim: olha, vocês na ceia de vocês só servem pão ou servem vinho. Quer dizer, eles já separam o corpo de Cristo. O próprio corpo de Cristo. O pão é o corpo de Cristo. Quer dizer, o pão é um corpo que não tem sangue. Ora, se eu estou comungando o corpo de Cristo, o pão, eu estou comungando o corpo por inteiro. A alma, a divindade toda de Cristo e o seu sangue. Porque um corpo sem sangue é um corpo morto. A mesma coisa, se eu apenas beber do vinho, obviamente, eu estou comungando de todo o corpo de Cristo, dessa realidade, porque o Cristo não se divide, né? Como é no catolicismo, onde o Cristo ele não se divide, diferente do protestantismo, onde ele se divide. Onde São Bento briga com Santo Antônio, e as pessoas acham que quer entrar no céu. Então, meu irmão protestante, antes de questionar a nossa ceia, né, que vocês estão discutindo aí o menu, a gente já está se banqueteando, pergunte por que vocês não têm padres. Porque o que vocês comem é pão puro e simples. Não tem nada de transubstanciação naquilo. Aliás, Lutero não acreditava em transubstanciação. Ele não entendia, por isso não existia. Então os príncipes, né, chegaram. E aí aquela coisa, gente, quando o cara tem uma ideia, tá? Que é o legal do protestantismo. Os príncipes estavam lá, então eles têm uma ideia idiota. Vamos fundar uma religião estatal. Beleza. E vamos escolher o cara mais idiota que tem para executar isso. Porque quando reúne muito homem para ter uma ideia idiota, eles escolhem o mais idiota para executar. Ah, vamos tocar a campanha na casa do fulano que é brabo.
Aí, vamos, a gente vai todo mundo junto, vamos, aí chegar, olha, fulano, você vai lá e toca a campainha você sozinho, a gente fica aqui de longe dando apoio. E é isso que aconteceu. Entendeu? Olha, a gente vai descer a escadaria de cabeça, né, para ver o que, que dá. Aí chega na hora, todo mundo desiste e convence o mais idiota aí. Aí chega, olha, tem um cara aí que é bêbado, um desocupado, chamado Lutero. Não sou eu que estou inventando, não, é o próprio Lutero que diz. Que ele vivia em pecado, né, e tal, e tal. E ele pode encabeçar isso para a gente. Entendeu? Então, o que, que acontece? Aí o pessoal, não, gente, mas peraí, que o cara é um bêbado, beleza, mas o cara é idiota. A gente tem que saber se o cara é idiota. Porque tem que ser um completo imbecil para entrar num treco desse, para encabeçar isso. Olha, o cara disse que Jesus Cristo é adúltero. Ele adulterou mais de uma vez, né, com a mulher lá a samaritana e depois né, a Maria Madalena. Quer dizer, era uma suruba gospel, né, um negócio doido lá que eles queriam criar. E os caras falam, mas peraí, a Bíblia diz que Jesus Cristo, né, ele é igual a nós em tudo, menos no pecado. Como é que o cara comete adultério várias vezes? Aí é que é outro detalhe do protestantismo. Olha, nossa religião, o cara não precisa saber mais do que 20 versículos. Não precisa ter coerência nenhuma. Então a gente pode dizer que Jesus Cristo cometeu adultério de boaça, que esse pessoal vai aceitar, entendeu? Porque é show de bola. Vai ser muito engraçado. E aí o que, que acontece? E o melhor de Lutero é que Lutero ele era um mentiroso. Ele mesmo fala que mal pode haver se um homem diz uma boa mentira por causa do. Né? Se é para botar o cara na igreja luterana. E aquela parte que Jesus Cristo fala que quem mente é igual ao diabo, que o diabo é o pai da mentira. E quem vive nisso não pode entender a linguagem de Cristo, como está lá em São João capítulo 8, versículo 43 ou 45. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, protestantismo só precisa saber de 20 versículos. Ele não é como a gente, como chega lá, né, hoje, no dia da transfiguração, e escuta Jesus como um todo. Não, ele pesca aquilo que ele quer da Bíblia. É uma miopia seletiva do Evangelho. Aliás, né, não sei se vocês sabem, mas o protestantismo ele abarca todas as maldições da Bíblia. Inclusive aquela, né, que, por rejeitar a tradição oral, eles caem na divisão da divisão da divisão. Lutero chegou a dizer que se Cristo e Deus anunciassem evangelhos contrários a ele, eles estavam errados. Olha o nível de megalomania desse cara, desse psicopata. E todos aqueles que o seguiram, Calvino, Henrique VIII, entendeu? E aí, o que, que acontece? A primeira coisa que Lutero faz é que a máxima de Lutero, além daquela, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero, é que se eu não entendo, não existe. Então, por exemplo, Lutero pregava que Judas não podia deixar, né, protestantismo, né? Que Judas não podia, não como todo. Lembre-se que o protestante ele não é homogêneo, gente. Cada um acredita, né, cada coisa uma completamente diferente uma da outra, estão todos certos, isso se chama Pinel, mas beleza. Esse chiclete doutrinário que é o evangelho protestante. Então, o que, que acontece? Judas não podia deixar de trair Jesus, Adão não podia deixar de pecar, então o culpado daquele pecado era Deus. E aí, se Deus contrariasse Lutero, Jesus Cristo, então, já tomava uma paulada na cabeça. Se é assim, não pode existir pecado. Acabou o pecado original. Porque tudo que a gente faz, né, é imposto por Deus. E o mais legal do protestantismo, olha, esse aqui é uma religião que não está preocupada com a sua salvação. Se você parar para raciocinar, não está. E eu provo aqui agora.
Qual é a máxima da reforma protestante? O justo viverá pela fé. Lutero bate. A salvação é somente pela fé e não pelas obras. Então, o justo, ele tem fé. Só que a reforma protestante diz que não tem nenhum justo. Você duvida? Pergunta para o seguinte, pega Romanos 3, né? O que eles dizem? Todos pecaram. Inclusive, Maria não tem nenhum justo. Eles vão dizer isso para você? Quem já debateu com o protestante sabe disso? Olha, se não tem nenhum justo, não existe um justo. Correto? E o justo, ele tem fé? E a fé é essencial para a salvação? Então essa religião não salva ninguém. Acabou. Ela não permite que você tenha fé. Ah, claro, tem protestante que tem fé, beleza. Para você ver como é que a fé desses caras é completamente coerente. Porque, pelo sentido lógico, é uma religião que não é para te salvar. Ela é contradição em cima da contradição. Mas lembre-se, o protestantismo não é a questão de coerência. A única questão do protestantismo é protestar, meu irmão. Se você está protestando, você está fazendo certo. Não importa a coerência é zero. Né? Tanto é que aí você tem que confrontar a palavra de Deus com a palavra dos protestantes. Porque Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. E que ele daria assistência a essa igreja até o final dos tempos. Ora, o protestantismo prega completamente o contrário. E os sinais dessa igreja serão os milagres. E o protestante diz que os milagres da igreja católica é coisa de Beelzebub, como os fariseus diziam, né, sobre os milagres de Jesus. Como os fariseus diziam que quando Jesus dá o poder aos homens de perdoar os pecados, eles falam só Deus pode perdoar os pecados. O mesmo discurso dos fariseus é o mesmo discurso dos protestantes. Inclusive, não é à toa que os protestantes acolheram o cano farisaico. Completamente coerente aí. Onde o Espírito Santo, né, ele acerta no Novo Testamento e erra no Antigo Testamento. Quem acertou no Antigo Testamento, quem foi inspirado no Antigo Testamento, foi Lutero, que é mais que Deus e Jesus Cristo, segundo o próprio Lutero. E aí é que está o problema, porque do segundo século até o século V, a Igreja Católica produziu vários homens santos, porque está lá, sede santo porque eu sou santo. O milagre é característica do santo. O diabo não produz milagre, não consegue fazer. Então, o que acontece? Deus não ouve pecadores. Então, transmitiu, gente, poder. Aí, gente idólatra e perversa. Você tem noção do que é isso? Deus dando poderes a pessoas perversas e idólatras para fazer milagres. Que Deus psicótico é esse? Eu não vou nem falar do retardo mongolismo, da completa falta de bom senso, tá? Do cristianismo verdadeiro aparecer depois de 1517 e ele ser revisado de vez em quando por qualquer pastor que abre porta de igreja. Porque cada um tem a sua verdade. Eu estou dizendo que Deus contribuiu com esta farsa que é o protestantismo, ao qual eles, engraçado, tem a sola escritura, onde eles tiram os versículos do seu contexto e a deturpam do jeito que eles querem. E dizem que a Bíblia é a única regra de fé. Como pode isso? O adventista diz que Miguel e Jesus Cristo é a mesma pessoa. O protestante diz, né, o Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus. Lutero começou botando somente onde não existia. O outro botou onde é o meu corpo, significa o meu corpo.
E o que Deus uniu, o homem não separa, eu não vou nem falar o que o Henrique VIII fez. Essa é a sola escritura. Onde um diz que aceita imagem, o outro rejeita. O outro batiza a criança, o outro rejeita. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Todos da mesma Bíblia. Todos com base bíblica. Porque o protestantismo tem que ter base bíblica. Né? Supostamente. Isso não é nada antigo. Ário leu a Bíblia e disse que Jesus não é Deus. Macedônio falou que o Espírito Santo não era Deus. Nestório disse que em Jesus tinham duas pessoas, uma humana e outra divina. Não tem união, né? Sérgio falou que Cristo só havia uma vontade. Por quê? Porque, cara, isso aí a igreja já tinha combatido há muito tempo. A arrogância protestante é que faz a heresia dele, onde ele não precisa conhecer a história da igreja, ele só precisa de Jesus. E aí sai sempre uma nova seita do forninho quentinho protestante, do ano flamejante do pastor. Por isso, gente, é que aprofundar-se na história é cessar de ser protestante. Já dizia o cardeal Newman. Não tem o que tirar nem pôr. Nessa ânsia do protestantismo, gente, você veja que eles são falsos profetas. Lutero disse que em 1600 o mundo ia acabar. Os adventistas do sétimo dia, né, também. Marcar a data podia entre março de 1843 e 1844, um ano, não aconteceu nada. Aí foi para 22 de outubro. E aí veio o grande desapontamento. E o mais legal de todo é uma tal de Joana, lá da Inglaterra, não sei se é uma mulher doida, tal de Joana lá, que disse que ela era a nova Virgem Maria e que Jesus ia nascer no Natal de 1814. Apesar de muito protestante dizer que Jesus não nasceu no Natal, mas engraçado que para fazer as heresias dele, aí eles copiam a nossa data. A mesma coisa eles fazem com a Bíblia, né? A Bíblia protestante é que nem as imagens dos santos católicos em terreiro. É uma coisa santa no lugar errado. Mas engraçado é que Deuteronômio 18:20 diz que para não seguir esses profetas, para não temer esses profetas. E o protestante que só lê 20 versículos dá nisso. E o mais irônico de tudo, gente. Lutero, ele foi sepultado no dia 22 de fevereiro, quando a Igreja Católica proclama: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei sua igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Lutero se abraçou com a letra que mata, esqueceu o espírito que vivifica. Hoje em dia, né, eu acho interessante os protestantes, eles botam Lutero lá em cima, mas quantos luteranos tem no mundo? Quantos seguem as ideias de Lutero? Eles nem conhecem as ideias de Lutero. Eles dizem que Lutero era contra as indulgências, o que é mentira, porque Lutero ele fala que se fosse de acordo com o Papa, não haveria venda de indulgências. Eles condenam isso e vendem sabonete ungido, água ungida, água benta gratuita não pode, mas água ungida pode. Lenço umedecido, caneta ungida, tudo que você possa imaginar, até bosta ungida deve ter. E eles vêm falar que a igreja vendia pedaço do céu? Vocês têm noção de quando Lutero jogou um tinteiro na parede, a romaria que foi feita? O protestante não sabe da história da igreja dele. Então, o que acontece? O que começou lá atrás com as besteiras de Lutero, um bêbado, um libertino, um devasso, um falso profeta, um idólatra, que o protestantismo foi fundado sobre idolatria. Nós somos mais que Deus e mais que Jesus Cristo. Essa é a máxima do protestantismo. Deu nisso uma cultura dos demônios, algo que foi inspirado pelo próprio capeta. Acabou.
De tal forma que Deus, tá, ele se tornou, os protestantes abraçam esse Deus do Antigo Testamento, o personagem mais desagradável que se pode se ter. Se você pegar o Deus protestante, ele é ciumento, ele é orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico, é vingativo, é sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Porque os protestantes criaram Deus à sua imagem e semelhança. Ele não é o Deus Pai dos católicos, ele não é. Onde o único lugar, a única religião que tem Jesus Cristo como Senhor é a Igreja Católica. Não tem outra. Acabou. Essa que é a verdade. Né? Foi o romantismo protestante que deu os grandes males da humanidade. O protestantismo foi a caixa de Pandora. Acabou. Entendeu? O nazismo é fruto do protestantismo, da ideia de Martinho Lutero. É esse que é o detalhe técnico. É isso que as pessoas não querem que você saiba. Foi esse romantismo, esse falsear da história, essas teorias da conspiração que não têm o menor fundamento, esse desejo de controle de tudo que é o protestantismo, essa religião à la carte, esse mercado onde se escolhe a fé que quer, é que dá essas bizarrices todas. É isso que é o protestantismo. Isso é hilário. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu vou falar para vocês? Tá? Nunca alguém abandonou o catolicismo a não ser para buscar o próprio prazer. Sabemos pela história que todos os que abandonaram foi para levar uma vida mais livre e desordenada. Prova evidente de que não eram levados a isso pelo conhecimento da verdade, e sim pelo desejo de abraçar uma crença mais favorável a paixões humanas. São João Bosco. João Bosco falou isso. O protestantismo não nasce nada de evangélico, e aí que é hilário. Que eles querem saber onde está isso na Bíblia. Eles da Bíblia eles tiram o que eles quiserem. Quero saber onde é que há isso no Evangelho, onde é que está isso dentro da verdade. Então o cara chega para mim e fala, olha, vou ter um livro aqui do cara que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e matou Jesus Cristo. Eu olho para o cara e falo, cadê a verdade nisso aí? Cadê a coerência nisso aí? E aí que eu acho engraçado. Acho extremamente engraçado isso. Porque eles falam, conhecereis a verdade vos libertará, mas eles não vão atrás da verdade. E quando vão, se tornam católicos. Qual a qualidade de gente que se torna protestante e a qualidade de gente que se torna católica? Então, meu irmão e minha irmã, esse que é o hilário do protestantismo. Se você parar para pensar, é muito engraçado. Eu acho isso muito engraçado. Rezo pelos protestantes. Espero que eles encontrem a verdade que eles procuram. E essa verdade só se encontrará plenamente dentro da Igreja Católica. A única fundada por Jesus Cristo, a única que tem ele como Senhor e Salvador. O resto é gambiarra, né, é lamentável, e tenho pena de quem nasce no protestantismo e não vive nessa cegueira espiritual. Não rezemos por ele, que Jesus se transfigure aos protestantes nesse dia de domingo. Deixe seus comentários aí, eu leio, tá? Paz e bem para todo mundo, e até a próxima. Né? Amém.